Estamos de volta. O nosso entrevistado hoje é o William Souza Ramos, governador eleito do Distrito 4760 do Rotary Internacional, não é? Bom, William, nesse sábado teremos então esse seminário do Plano Visão do Futuro. Ele vai acontecer durante todo o dia? Vai começar às 9 horas da manhã, a previsão de encerrar às 1h30, às 13h30 até às 14 horas. Aí nós vamos almoçar. Às 16 horas, nós teremos outra reunião, mas já de um grupo menor, para traçar outras metas do distrito, mas já seria entre a direção, já com os membros da direção do distrito, a equipe distrital, mas com os clubes, com os associados do clube, de 9 às 13h30 até 14 horas. Bom, o William, ele alertou, ele chamou a atenção para a questão da ação rotariana, que é exatamente voltada para a comunidade, não é? São várias ações que o Rotary Internacional desenvolve em vários países. Inclusive, existe um trabalho muito forte que vocês desempenham em relação ao combate à poliomielite. Nós queremos erradicar a polio do mundo e esse trabalho nós começamos em 1985. Tínhamos a intenção de acabar até 2005. Não foi possível porque 4 países, a Nigéria, Paquistão, Afeganistão e Índia, continuam tendo o vírus. A Índia já há 2 anos não se registra nenhum caso de pólio. Mas esses outros 3 países continuam porque a dificuldade que se tem nesses países são países de regimes totalitários, países em que as guerrilhas, as dificuldades impedem que a vacina chegue até as pessoas para que sejam imunizados. Inclusive, no Paquistão e no Afeganistão, existe até uma certa campanha governamental, por incrível que pareça, em que eles acham que a vacinação é uma coisa que vai piorar o ser humano, que vai fazer mal para o ser humano, e eles, então, incentivam para que as pessoas não se vacinem. São países que, você vai olhar, o índice de incidência de AIDS é tão grande e eles não admitem de forma alguma o tratamento da AIDS, que eles falam que aquilo ali não é coisa de Deus, dos deuses deles. Então nós temos essa dificuldade. Só que se nós não conseguirmos combater o vírus no Afeganistão, no Paquistão, na Nigéria, eles estão lá, eles podem chegar no Brasil, podem chegar em qualquer parte do mundo, porque basta que alguém que chegue naquele país... Pode chegar, não. Estão chegando, Estão chegando. Essas pessoas contaminadas estão chegando. Chegam e o problema traz o vírus para cá. Então, nós temos que combater enquanto tiver o vírus. No mundo, o risco de ser difundido é potencial. E a questão da polio aqui no Brasil? Como é que... No Brasil já foi erradicado. Aqui nós não temos mais a polio. Quer dizer, vocês nem trabalham mais com essas ações? Trabalhamos da seguinte forma. Quando foi erradicado, o Rotary Internacional, a Fundação Rotária, deixou de patrocinar agora a vacinação e trabalhamos mais no sentido de campanhas educativas para que as pessoas sejam vacinadas. E o governo federal, a administração pública, assumiu essa obrigação de vacinação, que você vê que continua tendo no Brasil. Em Pirapora, há pouco tempo, teve a campanha de vacinação antipólio. Então, hoje não precisa mais da Fundação Rotária usar os seus recursos para o Brasil. Já não precisa tanto. Mas nós precisamos, para você ter uma ideia, nessa campanha contra a polio, já foi usado de recursos da Fundação Rotária mais de 500 milhões de dólares. Você vê que é uma campanha de muito peso. Grande. Aliás, perdão, que fala 500 milhões de dólares? 500 milhões de dólares, estou falando em termos agora, em que a Fundação Bill Melinda Gates entraram com 300 milhões de dólares para que nós, em contrapartida, dessemos mais 210 milhões de dólares. Nós fizemos as nossas campanhas de arrecadação, conseguimos, aí somamos 510 milhões de dólares. Isso foi agora, recente. Quando nós fizemos isso, a Fundação Bill Melinda Gates doou, encantado com a campanha, doou mais 90 milhões de dólares. Então nós... Mais de 1 bilhão de reais. Mas bem mais. Se for analisar o que já foi usado desde o início da campanha, são bilhões. Então, só agora, só recente, nós temos
de recursos utilizados, mais de 600 milhões de dólares, que vai dar mais de R$1 bilhão. Agora, William, nós temos a polio, é realmente, né, uma doença que nós devemos nos preocupar com ela, assim como existem outras várias doenças, mas existe também uma mazela na sociedade atual que está atormentando a vida da família brasileira, que é exatamente o jovem envolvido com a droga. Nós temos exemplos aqui no norte de Minas, aqui em Pirapora, em Buritizeiro, de assassinatos que estão acontecendo em série, exatamente por causa dos efeitos da droga, principalmente do crack. Com todo esse dinheiro que você disse, não é? Vocês conseguiram reunir, o que vocês poderiam reservar para ajudar o jovem a não morrer cedo por causa das drogas? Nós temos outros programas nesse sentido. O Rotary Internacional está preocupado, sim, com a difusão do uso de drogas no mundo inteiro, que isso não é coisa do Brasil, de Pirapora, não, no mundo inteiro. Nós já começamos, já existem programas do Rotary Internacional nesse sentido, mas não pode misturar as coisas, porque esses recursos alocados para a polio são para a polio. É só para a polio. Sim. Porque as pessoas que patrocinam, que fazem contribuições à Fundação Rotária, ele pode direcionar. Então, nós temos o caso do fundo anual, que são repassados de contribuição para a Fundação Rotária, que não são vinculados, mas a maioria das contribuições são vinculadas ao combate à polio. Então, nós não podemos, seria uma enganação você fazer uma contribuição para erradicar a polio e nós usarmos em outros. Seria um desvio de dinheiro, né? Embora um desvio justo, mas seria um desvio. Mas nós não podemos fazer isso. Breve nós vamos trazer para vocês, nós vamos pegar as orientações do Rotary Internacional e vamos trazer como que nós vamos estar trabalhando nessa área. Porque é preciso, em princípio, Eduardo, é que o homem em si, as pessoas, né, o ser humano, ele se conscientize que ele tem que fazer o bem. O que nós temos no nosso Brasil é um individualismo muito grande. As pessoas que querem trabalhar, que querem doar, muitas vezes nós somos combatidos e eles falam assim, mas isso é obrigação do governo? Isso não é obrigação minha? Como se o governo tivesse a capacidade de enfrentar todas as mazelas do mundo, e nós sabemos que não tem. Aí você fala assim, mas só no Brasil, onde a corrupção reina aí solta, todo mundo fala isso, mas você vai olhar o seguinte, nos Estados Unidos, maior potência do mundo, o que as pessoas doam, que contribuem para amenizar os males que assolam o mundo, é uma coisa impressionante. Se você vê lá a quantidade de universidades e outras entidades, que você vai lá, a quantidade de patrocinadores, pessoas físicas, pessoas do setor privado, isso faz com que o país cresça, porque eles se orgulham de ver. Você imagina, a pessoa sai da universidade e se torna um benfeitor daquela universidade para que outras pessoas venham se informar com recursos que ele conseguiu adquirir através daquele estudo dele e vai ajudar. Mas aqui no Brasil não existe isso. As pessoas, nós estamos vendo aí campanhas na mídia que é para ajudar a humanidade e nós recebemos e-mails direto ou ver aí na internet, não sei quantas pessoas tentando fazer com que essas campanhas sejam denegridas, colocando que a destinação não é aquilo que está sendo divulgado, numa maneira de fazer com que as pessoas não contribuam, porque, na verdade, essa pessoa que não contribui, muitas vezes, sente até um peso na consciência e quer fazer com que você também não contribua para que ele possa sentir a sua consciência mais leve. Pois é, isso é errado, não é? Mas isso demonstra muito bem, não é, a insatisfação e a dúvida que o brasileiro tem em relação à boa vontade das pessoas, não é? Porque nós sabemos que o país está repleto de corrupção. Então, hoje, quando o cidadão mexe no bolso dele para fazer uma doação, ele faz aquilo com o coração, mas ele ainda guarda aquela dúvida, será que esse dinheiro realmente vai chegar até aquela criança que eu quero ajudar? Mas a questão do Rotary nós conhecemos, não é? Nós conhecemos a justeza dos atos dos rotarianos, então, se você tem de contribuir,
não se negue a isso. Aliás, essa contribuição parte mais de vocês mesmos. Ué. É isso que eu ia falar com você, porque se as pessoas sentem com essa corrupção que assola o país, você acha que é difícil contribuir? Ajude através do Rotary. Faça a sua contribuição através do Rotary, porque eu sou rotariano, nós somos um clube de serviço. E eu pago para isso. Nós, rotarianos, pagamos para trabalhar. Então, por que as pessoas não têm esse reconhecimento e vêm nos ajudar? Venham somar conosco, filie-se ao Rotary. Quantas vezes, Eduardo, nós temos uma dificuldade, nós vamos convidar alguém para se associar ao Rotary, para ser um rotariano, e ele não quer, sabe por quê? Ele fala assim, eu ter que ir em reunião uma vez por semana, ter que esse compromisso, eu não quero ter compromisso. Não tem remuneração. Não tem remuneração, ainda vou pagar. Ele fala assim. E ele não sabe o tanto que ele estaria fazendo de bem para a humanidade se ele fosse um rotariano. Nós temos muitos benfeitores em Pirapora, Buritizeiro, Várzea da Palma, mas muitas vezes nós temos que, aquilo que nós deveríamos buscar dentro da nossa comunidade, nós enfiamos a mão no nosso bolso para fazer por isso, fazer o suficiente. Essa é a nossa realidade. É uma boa causa, né? Diga-se de passagem. Vamos para mais um rápido intervalo e voltamos para a nossa conversa com o William, ele que é o futuro governador distrital do Rotary Internacional.